Paz do Eterno, irmãos, que espero que todos estejam bem na graça de Deus. Eu venho aqui através desse vídeo, irmãos, trazer mais uma mensagem de esperança para esses últimos dias em que estamos vivendo, que nós sabemos, né, irmão, que é o cumprimento da palavra do Senhor nesses dias. Às vezes, irmãos, a gente tem visto coisas acontecendo e a mentalidade que as pessoas estão vendo esses últimos dias. Eu vejo principalmente aqueles que se dizem cristãos, irmãos, tendo a mentalidade de que as coisas têm que mudar, sabe, nesse mundo, voltar ao normal, voltar à vida, irmãos, como, tipo assim, buscar uma solução para essa vida. Irmão, a gente tem que entender que o Senhor falou assim, que céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Tudo que lá em Isaías ele disse assim, que a minha palavra não voltará para mim vazia, mas antes ela cumprirá tudo aquilo pela qual foi enviada. Deus nos disse, irmão, que nesses últimos dias o próprio Senhor Jesus nos avisou que haveriam guerras, rumores de guerra, haveriam pestes, haveriam fomes, e nós iríamos, e isso seria somente o princípio das dores. E a grande tribulação ainda está por vir, irmãos. Olhando para esse cenário que a palavra de Deus nos diz, como é que a gente tem que nos encontrar, irmãos? Com uma falsa esperança ou com uma esperança viva que Deus nos dá? É isso que eu quero tratar com você hoje, irmão, através desse vídeo. Irmãos, na época de Noé, Noé também, como acontece conosco hoje, garanto para você, irmão, como eu já tenho muita experiência no que está acontecendo nesses dias, experiência no sentido das coisas que está acontecendo e da forma que a gente tem que agir. Eu já cheguei em muitas pessoas, irmãos, dizer para elas assim, ó, a palavra de Deus diz que as coisas vão ficar mais difíceis, que o que está por vir não será fácil, que a gente tem que se apegar a Deus. A pessoa dizer, você é louco, você acha que isso vai acontecer? Você acha que Deus vai permitir que essas coisas aconteçam? Você acha que vai acontecer um terremoto, como diz a palavra de Deus, que vai matar um monte de gente e que não sei o quê? As pessoas duvidam disso. As pessoas elas acham que Deus ele vai, Deus ele nunca vai finalizar essa vida que nós vivemos. Nós primeiro temos que entender, irmão, que no conceito de Deus, quando Deus olha para a terra, o que ele enxerga hoje? Ou melhor, o que você vê? Qual é a tua visão sobre o mundo de hoje? Pergunto para você, o mundo está melhorando? As pessoas estão cada dia melhor ou cada dia pior? A gente está vendo, irmãos, o aumento da violência. A gente está vendo os governantes querendo liberar a pedofilia, querendo liberar as drogas, dizendo que, irmão, chegamos ao cúmulo deles querer dizer que pedofilia não é um crime, é uma doença, que é o pedófilo, ele é doente. Irmão, onde que se viu isso? Ele não é doente, ele tem um capeta na vida dele. Essa é a verdade. A pessoa que é um pedófilo tem um espírito na vida dele. E o único remédio para ele, irmão, não é Rivotril, não é essas coisas. É o Senhor Jesus. É ele se arrepender do pecado e se converter à palavra de Deus. É isso que vai trazer cura para ele. Não um tratamento psiquiátrico, um tratamento disso. Porque ele tem um encosto, ele precisa tomar vergonha na cara, precisa se converter a Deus, irmão, e se arrepender dos seus pecados. Mas o ser humano, irmão, as pessoas que estão no poder, como não conhecem a palavra de Deus, eles buscam outro tipo de justiça. Amenizar as coisas, dizendo que o usuário de droga, que usar droga faz bem, que isso faz bem, que aquela coisa. Então vamos liberar, vamos, já que a gente não consegue controlar, vamos liberar. Então a gente está vendo o mundo, irmãos, caminhando num rumo muito terrível. E nós, irmãos, como cristãos, a Bíblia diz que nós devemos ser o sal e a luz do mundo. E combater essas coisas, não ser conivente com isso. Combater como? Ofendendo as pessoas? Não. Maltratando as pessoas de forma nenhuma. Mas levando a elas, irmão, a verdadeiro evangelho, a verdade, a palavra de Deus, que é a única coisa que liberta.
Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o Filho é quem? É o verbo que se fez carne, é a palavra de Deus. E é isso que nós, como cristãos, devemos nos apegar, irmãos. Devemos transmitir essa esperança que Deus nos dá, porque nós temos a revelação das coisas. Nós sabemos, da boca de Deus que nos foi revelada pela sua palavra, que as coisas nesse mundo estariam como está e que iriam ficar até a volta do nosso Salvador pior. Pior. Essa é a realidade. E o que nós devemos fazer, irmão, para passar por esse momento? Confiar em Deus. Confiar que Ele vai cuidar do teu povo, que Ele vai guardar o teu povo e que nós temos a esperança viva, irmão. O que acontecia com Noé? Você imagina você viver num tempo onde não chovia, onde as pessoas estavam, irmãos, de uma forma terrível, terrível. O que nós vemos hoje, irmão, na época de Noé era parecido e pior também, porque havia os gigantes, haviam aqueles homens que, os gigantes da época que fizeram um estrago naquela época, que estavam até matando, irmão. Muitos não creem no livro de Enoque, mas no livro de Enoque diz, irmão, que eles estavam até comendo carne humana e bebendo sangue humano, para vocês terem uma ideia de como que a coisa era terrível. Então a gente, irmãos, temos que entender que Noé, quando ele foi chamado por Deus para pregar a palavra, para pregar, ser um pregoeiro da justiça, que a Bíblia diz que ele era um pregoeiro da justiça, as pessoas zombaram dele, falavam que ele era louco, chamavam ele de doido, falavam isso porque as pessoas estavam acostumadas com aquela coisa ruim, irmão. E hoje não é diferente, as pessoas já estão acostumadas com as coisas ruins do mundo. Já não se importa mais com as drogas, já não se importa mais com a pedofilia, já não se importa mais com o adultério, já não liga mais, não se importa com mais nada. As pessoas estão vivendo dessa forma. E quem é contra, quem denuncia esse tipo de coisa, chega a dizer isso é errado, isso não está com o acordo da palavra de Deus, é chamado de doido. Só que tem uma diferença, irmãos. O que a Bíblia diz em Gênesis? Em Gênesis, no capítulo 6, no versículo 8, vamos ler do 7. E o Senhor disse, eu destruirei, Gênesis capítulo 6, versículo 7 diz assim, e o Senhor disse, eu destruirei o homem a quem criei, da face da terra, tanto o homem quanto o animal, e a coisa rastejante, e as aves do céu, pois me arrependo de havê-los feito. Deus se arrependeu de ter feito, porque ele viu a corrupção do homem. Aí no versículo diz assim, mas Noé encontrou graça aos olhos de Deus. Se você quer achar graça aos olhos de Deus, seja um pregoeiro da justiça. Seja justo no meio de uma geração corrupta. Seja uma pessoa que vê a verdade de Deus como seu único patamar, como a única verdade existente, a única coisa que pode mudar a sua vida e te salvar, como a verdade de Deus. Assim também, se vivermos segundo o que diz a santa palavra de Deus, acharemos graça aos olhos do Senhor. E nós sabemos o que aconteceu com Noé. Noé e sua família foram os únicos que sobreviveram ao dilúvio. E nós, irmãos, vamos experimentar não um dilúvio, porque Deus falou que nunca mais ele destruía a terra com dilúvio, mas vamos experimentar algo que está lá em 2 Pedro, irmãos. Depois você em casa acompanha com a tua Bíblia, é bom você ler todo o capítulo, que nem de Gênesis, lê o capítulo 6 de Gênesis todinho, que você vai entender melhor. E aqui, irmãos, em 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, diz assim, esta segunda carta, amado, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1, esta segunda carta, amados, escrevo-vos agora, em ambas as quais desperto vossas mentes puras, por meio de recordações, para que vos lembrei das palavras que foram ditas antes pelos santos profetas, e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador, sabendo disto, que primeiro
que virão nos últimos dias escarnecedores, andando conforme as suas próprias concupiscências. O que Deus está falando? Como na época de Noé. O povo já estava acostumado com os desejos carnais, com as coisas horríveis. O povo hoje está andando da mesma forma. Para eles, enquanto mais houver liberdade, libertinagem para as pessoas que não conhecem a Deus, melhor é. Melhor é, elas vão se sentir melhor porque elas vão andar segundo a sua carne. E lá em Gálatas capítulo 6, a Bíblia nos fala o que é os frutos da carne. Prostituição, inimizade, porfia e aí por diante, irmãos. Que são os desejos da carne. Enquanto mais a sociedade aceita a imoralidade, para as pessoas que não creem em Deus, para as pessoas que não são do Senhor, para elas melhores ainda. Agora o triste, irmãos, é a igreja do Senhor, está, como se diz assim na linguagem, passando pano, sabe? Sendo conivente, havendo uma aceitação para as coisas, irmãos, mundanas, que não deveria haver, sendo que a igreja tem que denunciar. Repito, respeitamos, devemos respeitar as pessoas, devemos não maltratar, não devemos agir dessa forma, mas devemos, irmãos, denunciar através do que? Da única verdade, da palavra de Deus. Não podemos ser coniventes. Por quê, irmão? Nossa esperança não está na mudança desse mundo, não. Muito pelo contrário, a nossa esperança está na volta do nosso Salvador. E ele em breve ele voltará. Em breve o nosso Senhor e Salvador, Yeshua HaMashiach, irmãos, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, voltará. E o dia dele, irmãos, ele virá como juízo. E aquele que não achar graça aos seus olhos, não vai se salvar. E nós, irmãos, devemos pregar o verdadeiro evangelho. Devemos anunciar a palavra de Deus como Noé fez. Mas as pessoas devem dizer, mas Noé anunciou e adiantou o quê? Irmão, mas ele foi achado justo porque ele pregou justiça. É isso que precisamos entender. Às vezes a gente acha, irmão, que não está adiantando pregar o evangelho. Irmão, primeiro é nós. Eu tenho que ser um pregoeiro da justiça. Aí eu acharei graça aos olhos do meu Deus. Porque a palavra diz que não sou eu que convenço. Não somos nós que convencemos o homem. É o Espírito Santo. Mas nós devemos fazer a nossa parte, irmão. E às vezes as pessoas falam, mas eu não sei falar direito, eu não sei pregar. Irmão, o testemunho da tua vida você é uma carta viva do Senhor. As suas atitudes, o seu testemunho de vida é a melhor pregação que existe. Às vezes, por muito falar, não seremos ouvidos, mas as nossas atitudes, irmão, a maneira de conduzirmos, diz tudo, irmãos, numa sociedade do jeito que vivemos hoje. Amém, amados? Porque o tempo está próximo. E a Bíblia, se você depois continuar, eu não vou para não alongar muito o vídeo, mas a minha mensagem é, irmãos, que nós devemos ser luz nesse mundo. Que nós devemos buscar, irmãos, ser justiça, pregar a palavra, ser justo, irmão, nesse mundo, igreja. Não perca a sua fé, meu amado. Não perca o temor de Deus na sua vida. Sabe, não se corrompa com a falta de esperança que o mundo não está tendo. Nós temos uma viva esperança, meu amado. Se levanta, sabe? Seja firme, seja forte. Sabe, que o seu coração esteja apegado no Senhor. Eu sei que não está fácil e não ficará fácil, irmão. A porta é estreita, mas a gente vai chegar lá, meu irmão. A gente pode chegar lá, a gente pode terminar a nossa carreira, guardar a nossa fé, para recebermos a coroa da justiça, irmão, como o apóstolo Paulo disse. Amém, amados? Não se escarneça. Não seja uma pessoa que não tem esperança no que Deus prometeu. Glória a Deus, irmãos. Eu queria deixar essa mensagem para os irmãos, que os irmãos entendam e fiquem firmes na fé, em nome de Yeshua HaMashiach, em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém, irmão? Fique na paz do Senhor, que Deus os abençoe cada dia mais, para a glória do Pai.